Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve e que o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, possa vir falar conosco aos nossos corações, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, ele fica no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com vocês o capítulo 2, a partir do verso 37 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim o texto sagrado: Portanto, saibam, as palavras partiram o coração dos que ouviam. A eles perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Respondeu Pedro: Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados e para cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: Salve-se dessa geração corrompida. Glória a Deus, irmãos. Quando eu vou ministrar Atos dos Apóstolos, eu gosto de começar falando que o livro de Atos, ele é considerado o quinto evangelho, escrito pelo autor Lucas, e junto com o evangelho de Lucas é considerado uma coletânea. É como se fosse o mesmo livro dividido em duas partes, o evangelho de Lucas e o livro de Atos, ambos escritos para um homem chamado Teófilo, que, pelo que se sabe, ele era um governante, um homem de extrema importância, e ele queria mostrar a vida de Jesus Cristo e justamente aquilo que aconteceu depois da sua morte. E por isso o livro de Atos é considerado uma ponte da obra do Senhor Jesus Cristo e depois como se espalhou, multiplicando por meio dos seus discípulos até chegar a nós. E o próprio livro de Atos traz o sangue dos mártires como a semente da igreja. Morreram por Cristo, morreram por almas. E aqui estamos nós, ouvindo essa palavra que é poderosa para salvar. Esse aqui era o primeiro momento. Logo depois que o Senhor Jesus Cristo nasceu, eles ficaram orando, concentrados em oração, esperando o poder vindo do céu, que era a dádiva do Espírito Santo, para poder executar aquilo a qual eles foram chamados. É impossível, irmãos, cumprir um chamado sem o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus não tem pregação. Sem o Espírito de Deus não há cura. Sem o Espírito de Deus não há direção. Sem o Espírito de Deus não há milagre. Sem o Espírito de Deus não há transformação. É o Espírito Santo que se move em nós, que se move na igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. E Pedro aqui tomou a palavra à frente logo depois de os israelitas terem ficado bastante abismados com a descida do Espírito Santo, até acusando eles de estarem bêbados às 9 horas da manhã. Pedro tomou a palavra, pregou, e logo depois que ele pregou, esses versículos, a qual eu vou fazer as aplicações pertinentes para nós. Fala assim: as palavras partiram o coração dos que ouvimos. Essa é uma verdade, irmãos. Nós ouvimos e procuramos ajuda em muitas realidades, mas nenhuma é poderosa como a palavra. A palavra de Deus, aquela que nós sabemos que é de Deus. Nenhum dos compêndios da psicologia, nenhum livro de alta ajuda, nem mesmo a palavra de psicólogos. E entenda, irmãos, se tem algum irmão psicólogo, não me leve a mal. Eu tratei com o Alex Abraão, que era um psicólogo cristão, e eu aprendi muito sobre mim. Mas nenhum, psicólogo, nenhum psiquiatra pode dar uma palavra de ânimo ou uma palavra que cura como a palavra de Deus. A palavra, ela é poderosa para transformar os corações. A palavra em si, ela é suficiente. Ela é suficiente, irmão. E acreditar nisso muda a nossa vida. Olha, a gente vê justamente por esses discípulos que eram simples pescadores, e eu dei o exemplo, eles se tornaram, muitos deles, escritores. Lucas, que largou a medicina e seguiu ali Paulo durante o ministério de Paulo, aprendendo, se tornando um grande evangelista, se tornando
um homem de Deus que serviu muito a Deus. E essa palavra ela é poderosa para mudar o coração, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Ela é poderosa para mudar toda a nossa história, para transformar os corações. E tudo começa com ela, irmão. Se você tem uma palavra, irmão, sabe que você tem tudo. Olha, partiram o coração e começa nisso, quebrantando o coração. Quando nós ouvimos a voz de Deus, as lágrimas caem. É inevitável, irmão. Elas caem, elas produzem quebrantamento. É a palavra de Deus que produz o quebrantamento. Independente se é o irmão Alisson, qualquer outro que fala, irmão. Se você vê Deus ali, você vai quebrantar o coração. Se é algo que está tocando no seu íntimo e no profundo, naquilo que só você e Deus sabe, o Espírito Santo vem por dentro, mexendo. E a ideia é essa, irmão, é transformar os corações. Por quê? Porque se partiu o coração, porque os corações daqueles homens estavam duros, estavam endurecidos. A palavra que Pedro deu do versículo anterior, que eu ia lendo por engano, era justamente que eles teriam crucificado Jesus Cristo. E muitas vezes da nossa forma egoísta, egocêntrica, arrogante, soberba de agir antes de conhecer Jesus, e é tudo isso mesmo, irmãos. Nós matamos, nós crucificamos Jesus Cristo, colocamos ele lá. Mas ele mostra o seu amor leal para nós e vem transformando por meio da palavra. Jesus Cristo é a palavra. Em Ezequiel 11:19 diz assim: o Senhor Deus, eu lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É para isso que a palavra veio. Ela parte o coração para transformar, para colocar um coração de carne no lugar de pedra. O que é um coração de carne, Alisson? Um coração sensível, um coração maleável, que pode ser trabalhado justamente pelo Espírito Santo. Bom, e a palavra fala que eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Muitos se encontraram nessa situação logo depois de ter visto que da sua forma a família não ia subsistir, a casa não ia subsistir. Muitos problemas financeiros, de cunho relacionais, de verdadeiras identidades corrompidas por Satanás devido a tantas influências que recebemos no mundo. Mas saiba, irmão, saiba, minha irmã, que haverá Pedros no caminho, haverá João no caminho, que estende a mão para os loucos na escuridão. E eu entendo porque eles aprenderam com o mestre, e eu sou fã do homem que multiplicou o pão, que sempre estendeu a mão para os loucos que estão na escuridão e ensinou o significado da palavra perdão, verdadeiramente perdoar. Agora, haverá uma conexão verdadeira, irmão, haverá uns Pedros na vida, para qual nós possamos perguntar o que podemos fazer, porque eles andaram com o mestre, eles sabem. Olha, Paulo foi um deles, e eu gosto quando Paulo fala para a igreja de Efésios, que é a igreja mais considerada mais espiritual daquelas que Paulo ministrou. Ele diz o seguinte para ela: do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo, em amor. Todos nós, a igreja fiel, irmãos, nós somos isso, um corpo, o corpo de Cristo. Ele é a mente, e através do seu corpo nós somos os seus pés e as suas mãos. Aqui, para um firme propósito, que é de amor, para um crescimento, para uma operação de cada parte. E por isso que nós precisamos ter aqueles que já passaram pelo processo, justamente para essa conexão verdadeira, esses Pedros, porque eles vão nos mostrar o que fazer. Com uma justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento, e é para crescimento, irmão. Entenda isso. E Pedro respondeu, a palavra fala, Pedro respondeu, irmão. Então eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, quero declarar sobre a sua vida. A resposta vai chegar. E talvez a resposta seja um homem bom, de humilde coração, um homem que volta para casa cedo,
um homem que ama sua esposa, um homem que andou com outros 12 homens e os seus segredos. E a resposta vai chegar, ela sempre chega. Então não pare de orar, não pare, não desista no meio do caminho, o lugar ainda não é aqui. Quando não souber o que fazer, pergunte para Deus. Talvez a resposta chegue como um Pedro, um homem bom, de humilde coração. Eu gosto do livro de Salmos, o capítulo 120, versículo 1, ele nos ensina o seguinte: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. O Senhor, Ele nos livra, sabe, dos lábios mentirosos e da língua enganadora, e nos coloca de frente com Pedros, com Paulos, com Joãos, com Estevãos, que mesmo em momentos que ainda não estejamos acostumados com o processo, nos falem a verdade daquilo que nós precisamos, para que nós possamos justamente nos ajustar ao corpo que está em crescimento, a igreja de Jesus. Olha, e a resposta vai chegar, irmão. Você clamou, aguarde, a resposta vai chegar. Qual foi a resposta de Pedro? Vocês devem arrepender para o perdão dos pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. E então receberão a dádiva, ou seja, o presente do Espírito Santo. E essa é a pregação dos apóstolos, essa é a pregação dos profetas, a palavra não mudou, irmão. É um processo. E eu quero falar para você, meu irmão, quero falar para você, minha irmã, é um passo de cada vez. Respeite o processo e não pule as etapas. Tem um propósito em cada etapa que nós vivenciamos. Por mais que sejam de dor, eu coloquei até nos videozinhos curtos e quero falar aqui novamente sobre isso, porque falou muito ao meu coração. O filho pródigo em Lucas 15, quando ele foi e pediu a herança antecipada por pai, a palavra fala que quando ele estava lá comendo comida com os porcos, ele caiu em si. E toda queda em si machuca, mas toda queda ela traz um grande prejuízo, mas cair em si, sem dúvida nenhuma, é a pior queda, é a que mais machuca. Ela nos esfola, mas ela nos renova. Cair em si é que traz cura. E nós sabemos que vamos precisar andar por um processo, talvez doloroso, mas sabendo que o Pai nos dá todo o aparato necessário, sandálias novas, um anel de autoridade e roupas novas para caminhar com Ele. Ainda mata um carneiro, tem festa. Então, o arrependimento é justamente se colocar no caminho novamente, um caminho que talvez nós nunca deveríamos ter saído. É o caminho que Ele preparou para nós de antemão. Efésios 2:10 diz que o Senhor tem obras que Ele preparou para nós, para que nós andássemos dela de antemão. E o arrependimento é justamente se colocar nesse caminho. É muito mais do que se arrepender do mal que nós fizemos, irmãos. É andar nesse caminho. Atos 26, Paulo fala que nós devemos demonstrar arrependimento por causa das obras dignas que estamos fazendo agora para o Senhor. E é elas que nos mantêm arrependidos, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer. E eu creio que eu não posso, porque o arrependimento está no gerúndio, porque é um ato contínuo e sempre vai ser. Sempre vamos precisar do sangue do Cordeiro. Sempre vamos precisar colocar o joelho no chão aqui no quarto e falar: Senhor, eu estou aqui mais uma vez para o Senhor me levantar. Eu quero repetir: Senhor, estou aqui mais uma vez para o Senhor me levantar. Às vezes o cansaço da estrada, da longa jornada, nos coloca ali no chão, mas Ele sempre está disposto a estender a mão para os loucos na escuridão. E o batismo, irmão? O batismo fala em nome de Jesus Cristo. O batismo já está no particípio, ou seja, é um ato isolado. Um ato isolado não, um ato único e conciso, concreto, que exige uma firme decisão de um firme propósito. O batismo é eliminar os planos B, irmão. Jesus Cristo agora é a solução. Então elimina os planos B. Quem tem plano B, irmão, gasta muita energia no plano B. Tem até um plano A. Vou dar um exemplo bem simples. Nós às vezes
nos apaixonamos por uma menina, eu estou falando do irmão Alisson, e o que acontece? Achamos ela linda, parece que é a mulher dos nossos sonhos, é o presente de Deus para a minha vida, quem vai caminhar e quem o irmão Alisson vai confiar. Mas por não conhecer as feridas, os traumas, as coisas antigas, ficam mexendo ali no coração e a gente olha e fala assim, talvez não seja aquilo tudo, mas esquecemos que todos estão nessa obra de aperfeiçoamento. E se Deus nos mostrou verdadeiramente que é algo que deve ser o plano A e eliminar o plano B. Por quê? Porque sempre vamos colocar o olho no plano B e o plano B vai demandar 40% da nossa energia. João 14,6, o Senhor Jesus se declara, e eu creio que é uma das melhores definições deles. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós percebemos que nessa frase dele, ele não deixa outra opção. O caminho é o único que tem para nós. Então o batismo fala justamente de se colocar nesse caminho e entender que receberemos uma dádiva do Espírito Santo, que é aquele que nos habilita a vivenciar toda boa obra, toda boa dádiva, tudo aquilo. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E o que eu quero falar, meu irmão? Por mais que nós estejamos num caminho que o Senhor nos mostrou algo que Ele irá fazer por nós com as suas boas promessas, o nosso presente virá da mão de Deus. Eu quero repetir, o nosso presente virá, sim, da mão de Deus, irmão. É Deus quem está trabalhando, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está colocando, sabe, tudo isso dentro de nós. Colossenses 1,27, Cristo em nós, a esperança da glória. Mas se há uma boa dádiva, se há algo de bom para vivenciar nessa vida, só pode vir da mão de Deus. João fala, nada é dado ao homem se do alto não vier. Mas eu quero ler com vocês João 4, versículo 13, que o Senhor Jesus fala para a mulher de Samaria, uma mulher que justamente estava ferida nos seus relacionamentos, tinha casado 5 vezes, tentando dar resposta talvez no relacionamento anterior, usando o da frente para... E usando, irmão, vamos falar a verdade, a gente usa pessoas para esquecer uma outra e não funciona. E o Senhor promete para ela um presente de Deus e ela fala, mas tu está me pedindo água, por acaso tu é maior que pai Jacó para me dar uma água melhor do que a deste poço? Jesus replica, ele fala no versículo 13, todo que beber dessa água tornará a ter sede novamente. E ele está falando justamente se ela fosse tentar fazer, se ela fosse por si mesma conseguir um relacionamento para esquecer o outro, aí ele manda aquela que parte o coração, é aquela que parte, aquela que tá na veia, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, nunca mais terá sede, nunca mais, sem sede, nunca mais terá sede, será totalmente saciado. E pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, ou seja, além de tudo vai servir as pessoas. Pedro está servindo. A resposta é um homem bom de humilde coração, O seu presente, meu irmão, o seu presente, minha irmã, é Deus que vai dar. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão buscando respostas. Eu estou pregando aqui para pessoas que tentaram a vida inteira e se cansaram de fazer com as próprias mãos. Está na hora de entregar. Entregue-se enquanto ainda há tempo para amar. Olha, no versículo 39, não acaba por aqui, porque ele fala, essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é fiel, irmão. O nosso Deus, Ele é fiel. Olha, a palavra plantada, a promessa, o mandamento que o Senhor tem para você, palavra, promessa e mandamento é a mesma coisa. Ela é poderosa, meu irmão, para te salvar e para alcançar todos que você ama. Eu quero repetir, a palavra plantada, ela é poderosa para salvar. Irmão Alisson, mas não parece, porque quando eu recebi uma promessa, todo mundo me odiou. Foi o que aconteceu com José ao ser lançado. E foi lançado pelos irmãos.
Quando eu recebi do céu, parece que o capiroto desceu aqui na terra. Não, ele já está aí, irmão. É que agora ele sabe que você tem uma promessa, ele sabe que você carrega uma semente. Ele sabe, minha irmã, que você creu. E é por isso que... Mas saiba, o vento, ele vem para aperfeiçoar, para te tornar mais forte. Deus vai te fazer feliz, sim. Mas antes ele vai te ensinar a ser forte. Eu quero repetir isso. Deus vai te fazer muito feliz, meu irmão. Minha irmã, Deus vai te fazer muito feliz. Você não tem noção. Você não tem noção. A felicidade que te espera lá na frente. Mas antes, o deserto vai te preparar. E é isso que está acontecendo. Acalma a alma. Acalma. O deserto é resposta de todas as orações. E a família está inclusa. E olha, todos os que estão longe, pessoas que você nem pensa, que você já esqueceu, que cruzaram com você na sua caminhada, vão te ver a sua melhor versão. E eu quero te falar, a sua melhor versão em alta voltagem. Eu quero repetir isso para que entre em todo teu coração, sabe, incendeia, te coloca elétrico. A sua melhor versão em alta voltagem. Vão precisar te conhecer novamente. E as pessoas virão e te seguirão. Não parece, irmão Alisson? É porque ainda você não acredita, mas acredite. O próprio Deus te escolheu e Ele é capaz de fazer você confiar nessa palavra, te levar além. Olha, é muito mais do que a gente pensa. Eu quero ler com vocês, eu quero voltar lá em Efésios, novamente. Agora eu quero ir em Efésios 4:12, um pouquinho antes daquela primeira palavra que eu li para vocês, Efésios 4:12, antes do edifício ajustado, fala assim, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E para isso que ele nos chama, até que cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura de plenitude de Cristo. É isso que o Espírito Santo está trabalhando, irmão. A plenitude de Cristo, a plenitude de vida, a plenitude de poder e autoridade, para que nós possamos alcançar as boas promessas e para que a salvação transborde através de nós. Então respeita o processo, não pula etapas. Quero terminar porque é importante falar isso aqui, irmão. Pedro continuou a pregar, advertindo-os com insistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. O que será necessário então, Alisson? Primeiro, haverá separação. É por isso que Jesus tira a multidão. É por isso que nós olhamos e parece que estamos sozinhos, mesmo que estejamos repleto de pessoas perto de nós. É por isso o motivo de tanto sufoco. É por isso que às vezes ficamos agoniados com as pessoas. É por isso. Mas depois, quando o Senhor acabar a obra dele que tiver, ele vai te lançando aos poucos. Não fica preocupado. Primeiro ele esconde, irmão. Primeiro ele guarda. Primeiro ele molda. É a mão que está te aparando aqui, é a mão que te esconde, mas ele vai te levar a um lugar de exaltação, um lugar alto. Não é a intenção que ele acenda uma lâmpada e coloque ela debaixo da cama. Primeiro escondido, mas depois exaltado. Sabe? Primeiro escondido e depois à vista de tudo. E olha, Paulo fala em Romanos 16, versículo 17, ele fala: rogo-vos, irmão, ou seja, rogar é um pedido forte, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele, ou seja, apartai-vos. Então vai ser necessário separar, e talvez até mesmo da própria família, irmãos. E quando eu falo uma separação, é uma separação mental. Muitas vezes vamos conviver com pessoas, nós trabalhamos, estamos no mundo secular, é isso que eu estou falando, sabe? É uma separação na mente, no coração. Olha, e Paulo fala no versículo 20: e o Deus da paz, porque quando nós nos separamos, automaticamente a paz invade nosso coração. Em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés, dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. E a palavra fala que os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele tempo houve um acréscimo, ou seja, o crescimento chegou, irmão. Para quem acredita,
Para quem acredita, o crescimento chega e tem uma recompensa. Sei que não é fácil o processo, sei que é difícil, sei que é complicado, mas aconteceu comigo e foi exatamente dessa forma. E Deus não abre mão, não abre mão. É Ele que, o propósito é dele, o plano é dele, a promessa é dele. Então, é Ele que vai te colocar com as pessoas que você precisa andar para o seu crescimento, para que você venha desempenhar aquilo que Ele te chamou. Antes de Deus usar grandiosamente uma pessoa, Ele vai testá-la profundamente. Mas para todo teste, uma recompensa. E para todo sacrifício, o Cordeiro tem na mão dele uma recompensa. Para o teu suor, para as tuas lágrimas e para a tua força. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Tchau, tchau. Até uma próxima.